tarde. Vamos começar então nosso curso sobre criação de filhos. E é um tema aparentemente comum, simples, mas não é tão simples quanto se imagina. E certamente é dedicado para aqueles casais que ainda não têm filhos ou que têm filhos pequenos e que estão nesta missão de criar seus filhos. Eu também tenho filhos pequenos e estou nessa tarefa. E nós temos um grande desafio como pais de poder criar nossos filhos segundo a vontade de Deus. Então vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e aí começamos o nosso estudo. Senhor, só temos que te agradecer, Pai amado, pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor para conosco. Te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça em tudo e que esse tempo juntos, estudando a tua palavra sobre como criar nossos filhos, seja relevante, significativo, agrade ao Senhor, seja glória ao teu nome e nos ajude, ó Pai, dentro da tua palavra, a termos sabedoria para conduzir os nossos filhos segundo a tua vontade. Tudo isso nós te pedimos, te peço que o Senhor abençoe os casais aqui presentes e outros que ainda chegarão. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Então, a gente quer começar hoje esse curso sobre criação de filhos, e ele não vai dar, obviamente, em uma hora e meia, ver tudo sobre criação de filhos. Então, nós queremos, mês que vem ou no outro, podermos ter um sábado por mês para poder trabalhar e estudar, não só dentro da Escritura, mas orientações, como nós vamos criar os nossos filhos dentro da sociedade ao nosso redor. Então, pensando em criação de filhos, nós queremos deixar claro que a Bíblia é a revelação de Deus. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque tudo que nós vamos falar sobre criação de filhos vem da Escritura. E eu sei que a Escritura é um texto muito antigo, né? Então, nós temos o último livro que foi escrito, foi no ano 90 depois de Cristo, e nós já estamos no ano 2019 depois de Cristo. Então, já fazem aí séculos e séculos e séculos. E talvez a pergunta que alguns se questionem ainda existe validade no método de educação, no método pedagógico bíblico, mesmo depois de tantos séculos? E o importante é isso, a Bíblia, ela ainda é relevante para nós hoje, porque ela é a revelação de Deus. Então, tudo o que Deus quis que nós soubéssemos, que nós fizéssemos, Ele revelou na Bíblia. Certamente muitas coisas mudaram do período bíblico para cá. O que é que mudou? A tecnologia mudou, muitas questões sociais mudaram, o estilo de moradia, o estilo de economia, os sistemas de governos, tudo isso mudou da antiguidade para hoje, na época moderna. No entanto, os fundamentos são os mesmos, né? O pecado é o mesmo, as dificuldades são as mesmas, as estruturas, né, são idênticas, quer seja familiares, quer seja política, muita coisa mudou, a roupagem mudou, no entanto, as estruturas fundamentais são idênticas. Ainda hoje se fala sobre o amor, não é verdade? Desde a época mais primitiva que se imagina até hoje, se fala sobre o amor, se fala sobre o ódio, existem guerras, existem disputas, existe família, nunca se perdeu o conceito de família, existem governos, ou seja, estruturas fundamentais permanecem. O entendimento de um Deus, a humanidade não descartou isso ainda, e até tenta descartar, mas não consegue, porque existe uma concepção no homem que reconhece, mesmo não querendo reconhecer, que existe a pessoa de Deus. Então, a Bíblia, apesar de ser um livro antigo, ela é extremamente atual, ela explica as questões de hoje, e os princípios que nós vamos observar dentro da Escritura sobre criação de filhos funcionam ainda hoje, porque é algo que não muda com a cultura, porque a criança sempre é a mesma criança. Claro que cada um vai ter sua personalidade, mas o ser criança é o mesmo. Toda criança, em todas as épocas, brincou, né? Interessante, se você estudar, toda criança teve um brinquedo. Então, um brinquedo do século V a.C. é diferente de um brinquedo de hoje, mas tinha um brinquedo. Sempre houve essa concepção. Ou brincava com a pedra, ou brincava com a espada, mas era um brinquedo diferente dos brinquedos de hoje. Então, a criança sempre foi criança, ela sempre brincou, ela sempre teve uma infância. Algumas, é claro, foram podadas da sua infância, mas, de modo geral,
a criança precisa de uma infância de brincadeira, precisa de paz, precisa de família. Essa estrutura, ela é supracultural, ela perpassa as culturas. Então, quando a Bíblia foi escrita, ela foi escrita pensando nisso também. Embora as histórias que nós vamos observar, provérbios que vamos ler, foram colocados em culturas específicas, mas são extremamente válidos para hoje ainda. Então, você tem que ter isso em mente. A Bíblia é a revelação de Deus, é o que Deus quer que nós façamos, e nós, estudando ela devidamente dentro da cultura da época e transpondo o ensino para hoje, nós vamos entender claramente o que o Senhor quer de nós como pais para a criação dos nossos filhos. Então, é importante entender no nosso curso, aqui no nosso aprendizado dentro da Escritura, uma participação ativa dos pais. Então, um dos problemas da modernidade, que na antiguidade também existia, para quem tinha mais condição financeira, é a terceirização dos filhos. Então, os pais devem repetir várias vezes, de vários métodos, a palavra de Deus aos filhos, isto é, inculcar ou ensinar. E o versículo-chave é um versículo muito conhecido, Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Isso falando aqui da palavra de Deus, da revelação do Senhor. Isso é Deus mesmo dizendo a Moisés, para dizer para o povo, no período antes deles entrarem na terra prometida, terra de Canaã. Então, tu e o teu povo vão inculcar nos teus filhos a revelação de Deus. O que é inculcar? É ensinar, é repetir, é estar sempre colocando e repetindo a palavra de Deus na mente da criança. Então, nós temos muita dificuldade hoje porque nossos filhos passam muito tempo na escola secular, né? A gente chama escola secular para diferenciar de um ensino, digamos, eclesiástico, né? Dentro da igreja. Mas a escola, ela não vai ensinar a revelação de Deus, ela não vai falar da palavra de Deus. Ela tem princípios morais bons que combinam, né, estão na palavra de Deus, mas eles não vão dizer, olha, você deve ser honesto porque Deus quer. Não. Eles vão dizer assim, você deve ser honesto para ser um bom cidadão. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, é diferente. São duas coisas diferentes. Ser honesto porque você é um bom cidadão é uma perspectiva humanista da sociedade. Então, você vai ser honesto para você estar dentro da sociedade, vivendo bem na sociedade e fazer a sociedade crescer, ser melhor, evoluir, etc. Ah, isso é ruim? Não é ruim necessariamente, mas o fundamento é frágil. Quando você faz alguma coisa por causa da humanidade, você pode não fazer, não conseguir, se frustrar e se decepcionar mais facilmente. Mas quando você faz por causa de Deus, para Deus, porque o Senhor lhe ama e você quer agradar ao Senhor, seu Deus, seu Salvador, o fundamento é forte. É aquela ilustração de Jesus falando onde é que você fundamenta a sua casa. Se é na areia, quando vem a tempestade, ele leva. Mas se é na rocha, que é Jesus, que é o próprio Pai, que é Deus, quando vem a tempestade, a dificuldade, você permanece firme. Então, essa é a grande dificuldade da escola e de outras instituições que ensinam princípios morais bons e válidos e aprovados pela Bíblia, mas que o fundamento é muito frágil. Agora, a escola também não vai ensinar tudo o que é necessário para a vida de uma criança, porque esse ensino tem que estar na família. Daí o princípio fundamental, a participação ativa dos pais. Os pais têm que conversar, os pais têm que ensinar a Bíblia, não precisa ser algo formal, mas tem que ter um ensino, tem que ter um versículo, tem que ter um princípio, tem que falar de Deus, tem que orar com a criança. Então, isso de modo constante. Então, veja que aqui esse ensino é constante. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, é uma descrição de todas as etapas do dia. Vai andando, voltando, indo, antes de acordar, quer dizer, ao acordar, né, antes de dormir. Então, em todas as fases, aproveite o momento para você falar das coisas do Senhor. Muitas vezes nós falamos, mas falamos de modo muito setorizado, ou falamos da palavra de Deus aos nossos filhos em poucos momentos. A ideia é você falar um pouquinho sempre.
e em um momento nos cultos domésticos também aproveitar esse tempo. Então, participação ativa, mesmo que o professor ensine na escola muita coisa interessante, mesmo que haja ensino em outras áreas, né, da vida do seu filho, que não seja na escola, o principal ensino tem que ser dentro da sua casa, tem que ser do pai e da mãe. Ainda pensando na participação ativa dos pais, requisito básico, conhecer e viver a palavra de Deus. Pai e mãe, os pais têm que conhecer e viver a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 6, que é o versículo anterior do que nós acabamos de ler, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, estar no coração. Coração aqui se refere à sua mente, à sua alma, à sua vida. Então, as palavras de Deus têm que estar em você. Não pode ser um discurso externo, como aquele: meu filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não pode, né? Ou muitos pais que dizem: gosto muito que você vá para a igreja, mas eu não estou muito querendo ir, não. Então, é muito esquisito, né? Esses discursos. A ideia é que você vai ensinar o seu filho algo que está em você. Isso não significa que você vai ser uma pessoa perfeita, é impossível. Vamos falhar. E quando falharmos, meu filho, me perdoe, né? Então, eu reconheço a minha falha, peço perdão e vamos caminhar. Pais erram, mas isso não significa que os pais têm que permanecer no erro. Eles vão se esforçar, vão batalhar para poder estar junto com os seus filhos, obedecendo a palavra de Deus. Mas veja, para ensinar a criança, ao acordar, ao deitar, andando pelo caminho, em outras situações, é necessário esta palavra estar no teu coração. Então, o pai e a mãe devem fazer um devocional diário, deve estar lendo sua Bíblia constantemente, deve se esforçar no estudo da Escritura, ok? Isso é uma participação ativa dos pais. Você não tem como ensinar a Bíblia sem saber da Bíblia, não tem como. Ainda pensando na participação ativa dos pais, olhe que para conhecer a palavra de Deus é necessário uma busca constante dela através dos recursos, tecnologias possíveis. Então você tem muitas mensagens na internet, boas mensagens, cursos bíblicos, você pode fazer estudos bíblicos online, você tem as mensagens da igreja disponibilizadas também no canal da igreja, no YouTube, você tem Bíblia no celular, então você tem vários recursos para você estudar a Bíblia. Obviamente tem também a sua igreja, né, os cursos, a escola dominical, as mensagens para refletir. Hoje é uma das épocas em que a palavra de Deus é mais proclamada do que todas as outras épocas. A Bíblia está online, então pessoas falando da Bíblia o dia todo, e tem que filtrar, certo? Que tem umas coisas esquisitas, mas tem muita coisa boa. Então você use as tecnologias. Na época que Deus falou a Moisés, nesse texto de Deuteronômio capítulo 6, o Senhor instruiu Moisés a instruir o povo no uso de tecnologias. Olhe o verso 8 aí, Deuteronômio 6, 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. A ideia era você ter um versículo amarrado em caixinhas de couro na mão. Porque você está ali trabalhando na roça, de repente você para, tira o versículo, pedacinho de papiro ali, e você lê, e memoriza, aí guarda. E aquilo servia também, em alguns momentos já, eles usaram como amuleto de sorte, né? Que não é o caso. O princípio era pedagógico. E também era amarrado na testa, para ele poder pegar e ler. Onde que ele estava viajando, aí pegava um pedaço da Bíblia, lia um pouquinho, para ir ou memorizando ou refletindo. Qual é o instrumento que nós mais usamos, que você não descola dele? É o seu celular. Então, o seu celular é uma grande ferramenta do estudo da Bíblia. Você pode ouvir mensagens, ouvir estudos bíblicos, você pode ler a sua Bíblia, deixar versículos para você ir decorando numa fila que você estiver, ou em algum outro momento, e você vai lendo e memorizando. Então, há sempre um momento, uma oportunidade para estudar a Escritura, e você deve usar todas as tecnologias possíveis. Deuteronômio 6, verso 9 diz: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, na casa do povo de Deus, devia estar escrito textos da Bíblia. Para quê? Para estar sempre lendo.
Lembre-se, na época eles não tinham um livro como nós temos. Então, para ter um papiro, um rolo de um livro da Escritura, era muito caro, era muito difícil de adquirir. Então, eles escreviam a Escritura, a revelação de Deus dada por Moisés, nas paredes, né, nos umbrais da porta, em pedacinhos de papel papiro pequeno, e guardavam para estar sempre estudando a Bíblia. Isso não quer dizer que literalmente temos que pintar as nossas paredes das nossas casas com versículos. Você pode botar um quadro, né, versículos para ir decorando. Se você é uma pessoa que tem problema de ira, bota aqueles versículos que se referem à ira, né? Você tem um problema de esquecer de fazer o devocional, bota aqueles versículos que te lembram do devocional, para você ler a sua Bíblia diariamente, e isso vai nos fortalecendo. A revelação de Deus, ela transforma vidas. Um dia nós estávamos perdidos nos nossos pecados, e a palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, nos transformou para vivermos segundo a vontade de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus, ela não é um livro comum, ela é a revelação de Deus, e ela transforma vidas, através, é claro, do poder do Espírito Santo de Deus. Não é um livro mágico, mas é um livro que traz o que Deus quer. E então, criar filhos é a missão dos pais, é a nossa grande missão. Nós temos uma tarefa toda especial quando nos dedicamos na criação dos filhos. Veja que Provérbios 4:1 diz o seguinte: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Então, os pais, eles têm essa tarefa, essa missão de instruir seus filhos, dar o entendimento, dar o conhecimento. Então, os filhos têm que aprender não só as coisas do dia a dia, né? Às vezes aprender a pegar um ônibus, às vezes aprender a resolver certas questões, uma compra no mercado, ou um serviço num banco, coisas essenciais, que, na verdade, não tão essenciais, mas que a pessoa precisa saber. Os pais têm que ensinar essas coisas, tá junto? Ensinar a dirigir, ensinar a fazer uma comida, ensinar não precisa ensinar a usar o celular, parece que ele já nasce sabendo, não sei como é que é esse negócio hoje, né? E computador também eles descobrem sozinhos, mas outras coisas é necessário nós ensinarmos. E além de ensinar as coisas da vida, os pais têm que ensinar a Escritura e mostrar o caminho, e sempre embasar. Olha o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos da vida, sobre namoro, sobre as relações íntimas, sobre amizades. O que é que a Bíblia diz sobre amizades? Sobre a palavra de Deus e sobre tantas outras coisas. Êxodo capítulo 20, verso 12, é um grande mandamento dos 10 mandamentos, e diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então esse mandamento era muito importante. Esses 10 mandamentos, que nós conhecemos como decálogo, eles são o índice, o sumário da lei de Moisés. A lei de Moisés são 613 mandamentos, ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, começando de Êxodo até Deuteronômio. E esses 613 mandamentos era a constituição da nação de Israel. Alguns desses mandamentos era necessário haver uma pena de morte se fosse quebrado, né? Um deles era este: um filho rebelde, ele poderia ser apedrejado se ele não se arrependesse e deixasse a sua rebeldia. Se ele permanecesse desobediente aos seus pais, ele poderia ser apedrejado. Essas leis, elas não devem ser observadas da mesma forma que eram observadas no Antigo Testamento, porque nós estamos na igreja, não estamos mais no povo de Israel, mas o princípio de que Deus não gosta de filhos rebeldes está até hoje. E esse princípio nós devemos observar. Honrar pai e mãe é um mandamento sagrado de Deus, e nós temos que ensinar os nossos filhos a honrar pai e mãe. Às vezes nós achamos que os filhos, eles já nascem sabendo honrar pai e mãe. Achamos que eles já nascem sabendo respeitar o pai e a mãe. Eles não nascem sabendo. Pelo contrário, como pecadores, eles frequentemente vão desrespeitar o pai e a mãe, muitas vezes até em público, para nos matar de vergonha, e a gente fica muitas vezes sem saber o que fazer. Dentro desse nosso curso, nós queremos também ver o que fazer nessas situações mais complexas e difíceis. Veja que nós estamos observando aqui fundamentos bíblicos
de como criar filhos, nós teremos também uma parte mais metodológica, um método, uma forma de como, na prática, nós vamos exercer esses princípios bíblicos. Aqui é o ensino, é a parte teórica, onde nós temos que ter isso muito firme no nosso coração, na nossa mente, porque senão nós não vamos ter coragem de botar em prática. Você tem que ter isso na sua mente. Essa é a vontade de Deus, porque senão nós não vamos conseguir, por várias razões, né? Entenda, depois nós vamos falar sobre o pecado já, mas o pecado, ele deturpou até o amor dos pais. O pecado é tão grave que ele deturpou o amor dos pais para com seus filhos e o amor dos filhos para com os pais. Então, os pais podem achar que estão amando o seu filho e fazendo o melhor para ele, quando, na verdade, podem estar arruinando a vida de um filho. E o filho da mesma forma, né? Ele pode achar que está amando os seus pais, quando, na verdade, está os tratando muito mal ou frustrando-os. Por isso, a Bíblia é ela que dá o norte, a orientação, uma régua para medir se nós estamos indo na linha reta que Deus quer. No começo talvez pareça difícil, mas depois os pais colhem frutos, principalmente na adolescência. Criar filhos aqui, vamos observar desde o comecinho, né? Desde bebês, como criar bebês, né? Depois penso até Daniela falar um pouco sobre essa questão, irmã Vanja também, né? Que está muito dentro dessa área do cuidado com bebês, não é verdade? Para poder, é interessante para pais novos, mães novos, terem essa noção, alguns já esperando aí, né? Contando aí os meses para a chegada de mais um. Mas a ideia é que nós queremos, desde cedinho, entender como nós vamos criar os nossos filhos, entendendo que quanto mais cedo você o instrui, quando chegar na adolescência, melhor será essa fase para a criança, porque a adolescência é uma fase muito esquisita, muito difícil, né? Para quem passa. Você já passou pela adolescência, você sabe que não é fácil, alguns mais, outros menos. Então, criar filhos é missão dos pais. Nós temos que ensinar os nossos filhos a nos honrar. Eles não vão saber fazer isso naturalmente, não vão, talvez uma rara exceção, mas em um momento ou em outro vai pecar também, e os pais é que têm que instruir. Também, outro texto importante, Efésios 6, do 1 ao 4, esse texto, ele nos fala bastante sobre a dinâmica dos relacionamentos de pais e filhos. Diz assim, Efésios 6, verso 1, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, os filhos têm que obedecer os pais. Muito simples, muito claro. Pai e mãe mandou, filho tem que obedecer, e nós temos que ensiná-los a nos obedecer, que é difícil para eles, eles não querem, é da natureza de pecado deles. Isso é justo, isso é correto, é isso que Deus quer, essa é a vontade de Deus. Filhos que obedecem aos pais serão felizes, os pais também serão felizes, isso é importante. Verso 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele está voltando para o texto lá de Êxodo capítulo 20, que nós acabamos de ler. Então, ele está dizendo, olha, é um mandamento, tem uma promessa. Que promessa foi essa? Êxodo capítulo 20, verso 12, só voltando aqui um pouquinho, diz assim, honra teu pai e tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, quem obedece os pais, vive mais. Porque um pai e uma mãe nunca vai orientar o filho para um engano, para um erro, para um problema, para um caminho ruim. Nunca. Pode até errar o pai e a mãe, mas a orientação, a motivação sempre é boa. Ele sempre quer que seu filho cresça, que seu filho desenvolva. É óbvio, a não ser que seja um pai e uma mãe perturbada, que tem um problema psicológico, problema mental. Mas um pai e uma mãe que estão no seu estado normal, sempre querem o bem do seu filho. Então, um filho que obedece o pai e a mãe, eles têm a promessa de viver mais. Essa é a ideia, é uma consequência lógica disso. E o verso 3 diz assim, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, nós vamos estudar mais esse texto detalhadamente, aqui que tem os princípios.
Mas esses princípios são desdobrados em várias ações. Nós vamos ver como é que nós, pais, provocamos nossos filhos à ira. Isso acontece. Às vezes o pai nem sabe, está irando o seu filho. E aí o filho não aguenta e explode numa rebeldia. E o pai pergunta, onde eu errei? Talvez porque não percebeu, em algum momento, deixou de respeitar ou de observar alguma coisa na vida do filho. Um exemplo aqui, os adolescentes. Se você estudar um pouco dessa idade da adolescência, há um detalhe muito importante. Eles dormem muito. Por quê? Porque é da fase do desenvolvimento o dormir mesmo, é daquele período. Tem adolescente que dorme muito, outros nem tanto, mas a maioria dorme muito. Então você tem que dar um desconto se o seu filho adolescente está dormindo muito. Alguns ainda não saíram da fase da adolescência, mas, mas a questão é que naquela fase tem que dar um desconto. Aí se o pai ou a mãe não dá o desconto dessa questão da fase, da época da vida deles, e cobra muito, isso pode irar o adolescente. Então tem que ter essas questões. Mas depois observaremos mais detalhadamente os princípios decorrentes desses versículos. Outra questão importante dentro da criação de filhos é não terceirizar a criação dos filhos. A sociedade já nos impõe uma terceirização, de cara. Por exemplo, é indiscutível que os meus filhos passam mais tempo com os professores deles do que comigo. Eu luto para ter tempo com os meus filhos, mas eles passam 5 horas, 6 horas na escola todo dia. Ou seja, e eu passo 5 horas, 6 horas com meus filhos? Não passo esse tempo todo, não dá. Num dia, direto assim, não passo. Então nós temos que evitar esta terceirização e fazer de tudo para nós sermos os mentores dos nossos filhos, conselheiros dos nossos filhos, pastores dos nossos filhos, guiando-os no caminho do Senhor. Eles têm que olhar para nós e ter confiança em nós, tanto o pai, principalmente o pai que é o líder, como a mãe. E é interessante a questão, essa questão também de como o filho vai lhe ver como esse guia, como esse líder. Por exemplo, certa vez, quando eu era pastor no interior, uma mãe pediu para que eu desse uma orientação, oriente meu filho numa questão sexual. E eu disse, irmã, oriento com todo prazer, realmente, eu converso com seu filho, adolescente ainda, no entanto, esse é um privilégio do seu esposo, é um privilégio do seu marido, orientar seu filho nisso, é uma questão até é seu filho. No momento que eu o oriento assim, eu vou orientar, mas ele vai começar a ser mais meu do que seu. E ele vai acabar confiando mais em mim como um líder para ele do que seu próprio pai. Isso não é bom. Isso não é bom. Mesmo que o pastor esteja para orientar, instruir, ajudar no que for necessário, os pais, eles têm que chamar isso para si e eles têm que orientar, instruir os filhos em todas as áreas. Nessas áreas delicadas de orientação sexual, requer estudo, requer leitura, é óbvio, mas deve orientar, como em todas as outras, instruir tudo, desde os elementos primários da vida, ao comer, ao escrever, ao tomar um banho, obviamente, até as coisas mais complexas da vida que virão. Essa questão da terceirização não quer dizer que os pais não possam ter ajuda, não quer dizer que os pais não possam contratar uma pessoa para auxiliar, não é isso. Uma pessoa pode auxiliar. O que não pode, até a gente vê aí na imagem, é os pais deixarem de fazer elementos fundamentais na vida daquela criança, porque ela vai sentir. Um exemplo, certa vez, uma criança chamava a sua babá de mãe, e a mãe pelo nome. Então isso é problemático, isso é complicado. A babá era a mãe, mas a mãe era, um exemplo, a Maria. Então, está esquisito. Mas isso aí a criança, quando crescer, ela não lembra. Olha, os primeiros anos da criança são fundamentais para a formação dela, certo? Então você pode perder o seu filho, perder a intimidade com o seu filho, com sua filha, se você terceiriza dessa forma. Você pode ter uma pessoa para lhe ajudar, mas as questões fundamentais é você.
pai, mãe, não só a mãe, o pai também, né, trabalhando naquelas questões mais complexas, desde o bebê até crescer nas idades iniciais, chegando na adolescência. Então, tenha cuidado com a terceirização. Isso é missão dos pais, papel dos pais na criação dos filhos. Aqui são temas gerais, mas que depois serão desdobrados. Como na prática fazer isso? Primeiro, é necessário orar. Você tem que orar, porque mesmo com o melhor método, mesmo seguindo a Escritura à risca, mesmo procurando ser o melhor pai, a melhor mãe, segundo a palavra de Deus, só o Senhor é que opera, o Senhor é que age, é pela graça de Deus, então temos que orar. Segundo, conhecer a palavra de Deus sobre criação de filhos, e é isso que nós queremos fazer aqui neste nosso curso, e queremos desenvolver pelo menos uma vez por mês um encontro, nesse momento, onde nós vamos tirar dúvidas, conversar e ver com as expectativas daqueles que vão em breve ter filhos, ou aqueles que já têm, as dúvidas, as questões complicadas, e vamos tentar ver o que fazer, como responder. E um terceiro é ser pais ativos e participativos. Se você colocar como meta ser ativo e participativo na vida do seu filho, isso já é um grande passo hoje, na criação do seu filho. É um grande passo. Você reservar tempo para estar com ele, para brincar com ele, com ela, com sua criança, para estar ali, isso é fantástico. Por incrível que pareça. Parece uma coisa simples, mas no contexto que nós vivemos, está cada vez mais se acabando. Às vezes não é que os pais, eles não gostam de brincar com os filhos, não é isso. É que o sistema foi montado para que os pais não tenham tempo. Esse é o problema. O trabalho é 8, 10 horas por dia. Então você está 8, 10 horas trabalhando. E quando chega, muitas vezes é exaurido, dependendo do tipo do seu trabalho. E está lá o seu filho esperando para conversar, brincar, e você não aguenta mais nada. Então, o sistema em que vivemos promoveu isso. Muitos aqui, eu acredito, nem almoçam em casa, devido ao deslocamento para o trabalho, moram longe, e uma série de situações. Então, você acaba não tendo um almoço em família. Aí, muitas vezes, nem um jantar em família. E então, cansado, como brincar com aquela criança que quer sua atenção? Se for uma criança ativa, né? Então, por isso, ser ativo e participativo já é um grande, grande, grande desafio para pais e mães da modernidade, mas é necessário, é um investimento, vale a pena, e você ora a Deus, e com o conhecimento da palavra, você vai conseguir. É difícil, pastor, então, criar filhos, né? Eu ainda estou criando os meus, eu também não vou dizer que eu não sou expert, porque eu ainda estou criando os meus filhos, né? Eu tenho um de 16 e um de 11, mas pela fé na palavra de Deus, no que ela nos mostra, não é difícil criar filhos, não é uma coisa assim do outro mundo criar seus filhos, é simples, mas tem que seguir o projeto, o plano de Deus, tem que seguir a estratégia de Deus, o método de Deus. Tem que ter fé no método que Deus deixou na Bíblia para criar filhos, tem que ser consistente e coerente com o método, e tem que orar. Fez isso, não é difícil. Errar, vamos errar, sofrer, vamos sofrer. Quem é pai e mãe e nunca chorou pelo seu filho, sofreu pelo seu filho, vai sofrer, vai ter alguma dificuldade, ou uma doença, ou uma decepção, ou algo. Acontece, vai acontecer. Eu não vou dizer que nunca teve. Pensar que tem casais que nunca sofreram nada pelos seus filhos, acho difícil. Acho que todo pai ou mãe sente um certo sofrimento, ou porque o filho está sofrendo na escola, ou porque o filho errou em alguma área, ou porque o filho tem uma dificuldade, ou porque há uma doença ali na vida da criança, alguma coisa. E os pais, eles vão sentir isso. Isso é importante, porque nós vamos entender como é o amor de Deus por nós. Ser pais replica um pouquinho, muito pouquinho, mas dá uma ideia do imenso amor do Senhor por nós. Os pais querem se sacrificar pelos seus filhos, querem fazer o melhor por eles, e isso é maravilhoso e fantástico. Então, na prática é isso, orar, conhecer o que a Bíblia diz sobre a criação de filhos e ser participativo e ativo, os 3 elementos fundamentais. E agora, observe um pouco do método de Deus.
Como é o método de Deus? A pedagogia moderna é, de modo geral, contra o método de Deus para a criação de filhos. E aqui é um choque para nós, é um desafio. Há uma ênfase na humanidade como inerentemente boa. Então, às vezes, mesmo nós crentes no Senhor Jesus Cristo, às vezes achamos que aquela criança, olha, está vendo essa criança linda aí, né? Às vezes você acha que essa criança linda e assim, ingênua, ela ela não tem maldade. Olha a criança, ela não tem maldade, ela não vai fazer esta maldade. E nós, muitas vezes, acreditamos que essa criança, ela, por si só, ela tem a bondade nela e ela vai expressar essa bondade. Isso é natural da criança. Realmente, a criança, estava conversando hoje com alguns irmãos, ela perdoa com mais facilidade, ela é mais humilde, as crianças de modo geral, elas dividem, né, com muita facilidade, então elas têm realmente uma certa ingenuidade, e isso é maravilhoso, mas foi corrompido pelo pecado. Então, as pedagogias modernas, elas enfatizam esse aspecto da humanidade, um aspecto positivo, e tentam ver na criança as soluções para elas mesmas, como se elas tivessem uma autocapacidade de se autoeducar. Elas sozinhas vão promover coisas boas, é só deixá-las ali, elas vão construir um saber bom, um saber positivo, e elas sempre vão acertando. São os humanistas, porque eles tiraram Deus do esquema, eles tiraram Deus da família, Deus da sociedade, Deus do mundo. Então eles acham que a criança sozinha, ela vai, com um auxílio de um professor, de um pai, ela vai caminhar e vai se virar. Só que a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz exatamente o contrário. Então, nas escolas onde os nossos filhos estão, e até em escolas cristãs, muitas vezes, o que impera é esse tipo de pedagogia humanista. E isso tem uma série de desdobramentos negativos para a criação dos nossos filhos. Depois observaremos mais sobre esse tipo de pedagogia. Mas pensando ainda no método de Deus para a criação de filhos, o fundamento para a compreensão do método de Deus é que todos somos pecadores, todos. Aquela criança, ela nasceu pecadora. Embora ela seja humilde, embora ela seja ingênua, embora ela perdoe com mais facilidade, embora ela divida as suas coisas e seja linda e tão gostoso estar com aquela criança, você não pode esquecer, ela é pecadora. E se ela é pecadora, ela vai expressar o pecado. Em algum momento ela vai mentir, em algum momento ela vai roubar, em algum momento ela vai lhe desrespeitar, em algum momento ela vai manipular. A questão não é se ela vai fazer isso, a questão é quando, com quantos meses de vida esta criança começa a fazer isso. Essa é a grande questão. Então nós pais temos que ter isso em mente. As crianças são pecadoras e dentro do projeto de Deus para a educação de filhos, contempla esse aspecto fundamental que as pedagogias modernas descartam. Esse é o grande problema. Então tudo da pedagogia moderna está errado? Tudo não, mas o fundamento sim, porque Deus não está no fundamento. A natureza humana, segundo as perspectivas pedagógicas e filosóficas modernas, não contempla o homem como um ser pecador, de modo geral, né? Esses ensinos. Um ser que erra, um ser mau. E nós temos que entender pela Bíblia que nós somos assim, infelizmente por causa do pecado. Todos somos pecadores. Olhe para o seu filho, bebê é um pecador. Mas ele é um bebê, ele não vai pecar, ainda é um bebê, é óbvio, mas em algum momento, né, entre o nascimento e 1 ano de idade, ele começa. E aí você tem que estar atento para perceber quando ele vai pecar e como é essa expressão do pecado. Aqui nós temos uma criança linda, né? Essa daí eu me diverti procurando foto de criança bonita, achei linda essa criança, é uma raridade, né? Essa combinação, né? Aí você tem este rapaz, né? Esta outra também, muito linda, olha esse aí,
Oh, você olha, né? Como é que um ser desse é pecador? Como é que pode, né? Aí você vê a carinha dessa assim, você se derrete, né? Você faz tudo que ele quer, tudo que ele quer. E talvez este seja o grande problema, né? Você olha para essas crianças, e nem são seus filhos, e você já acha lindo. Imagine o seu bebê, a sua criança, você fica encantado, e aí você pode esquecer de uma realidade, né? Olha, isso aí também é muito lindo. A realidade é de que as crianças são pecadoras, entende? Por isso que eu disse no início, o amor dos pais foi corrompido pelo pecado também, porque muitas vezes os pais esquecem que os filhos são pecadores, e por causa do pecado é necessário usar o método de Deus para trazê-los para Deus, e isso, em algum momento, é sofrível, em algum momento gera dor, e não é simples, e não é fácil, essa é a parte mais difícil, porque você vai ter que ter conversas difíceis com seus filhos em alguns momentos, para ensinar o que Deus quer, a verdade de Deus, a palavra do Senhor. Então, a criança deve ser tratada como pecadora. Isso não quer dizer que vamos tratar mal a criança, não é isso. Mas tem que se entender que ela é pecadora e que o pecador, ele vai pecar, não tem como não pecar. Provérbios 20, 11 diz: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Então, pelas ações ela mostra que ela é pecadora, ela mostra que se o que ela está fazendo é certo ou errado. Provérbios 20, 11, veja bem, ela vai externar isso. Então, crianças ainda pequenininhas, bebês até 1 ano de idade, elas já começam a externar pecados. É incrível, né? Ela não quer dormir naquela hora, então ela faz algo para manipular os pais para dormir na hora que ela quer dormir, entende? Só que a gente sabe que uma criança, ela tem que ser colocada para dormir, ela tem que ter um sono regular para ela crescer saudável. A criança não sabe o horário de dormir, o horário de acordar de modo geral, o pai coloca, a mãe coloca para dormir. No começo ela tem o seu horáriozinho, desde o horário que tinha na barriga da mamãe, mas depois fica meio desregulado, ela troca a noite pelo dia, e ela tem que aprender a ficar acordada de dia e dormir de noite, porque senão a mãe dela morre, né? Não pode. Mas a criança, ela não quer mudar os seus horários, mas ela pode mudar os seus horários, basta que você oriente a mudar os horários dela, entende? E então ela dorme o período certo, ela acorda na hora certa para mamar, para fazer as suas refeições, mas a criança vai desenvolvendo, vai criando alguns meses de vida, e ela vai começando a manipular os pais. A criança não quer ficar deitada, ela quer ficar o tempo todo no braço. E a gente vai ver essas questões mais à frente, e se o pai e a mãe deixar, a criança passa o dia todo no braço dos pais. Só que os pais não aguentam, e ela não precisa passar o dia todo no braço dos pais. É necessário um descansozinho, né? Então, são alguns exemplos de que a criança, mesmo muito nova, ela já começa a dominar e a externar o seu pecado. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. A estultícia é uma palavra bonita, elegante, mas que se refere à loucura do pecado. A loucura do pecado está ligado ao coração da criança. E aqui a ideia ligado se refere à mente, ao coração, às emoções. A criança é pecadora, a loucura do pecado está nela, como está em nós. Lembre-se do que Deus disse para Caim: olha, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Todos nós hoje temos que dominar o nosso pecado, só que aquela criança, ela ainda não tem noção disso. 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela não tem tanta noção disso, ela nem tem noção, ela está simplesmente refletindo a natureza de pecado dela, e cabe aos pais educar, refrear. Temos então que observar isso. Veja que o pecado corrompeu a inocência da criança. As ações revelam que as crianças são pecadoras, as próprias ações dela, ela vai externar isso de 1 a 3 anos de idade, às vezes menos de 1 ano, você percebe as ações de pecado de uma criança.
As crianças mentem, roubam, dissimulam, uma idade ainda bem tênue. E nós estamos dizendo isso não é para você ter raiva da sua criança, não é isso, mas é para você conhecer a natureza da criança, né? E isso gera uma questão muito difícil para os pais. Apesar de pecadoras, as crianças acertam muitas coisas. No entanto, as suas obras não são para a glória de Deus. No começo da vida de uma criança, ela divide, ela compartilha e tudo, mas ela também toma, não é verdade? Ela também briga, ela perdoa fácil, então, mas ela também tem as suas dificuldades. E quando ela acerta, não é para a glória de Deus, porque ela ainda não tem esse entendimento. É por alguma questão que, dentro da cabeça dela, é bom para ela. A criança tem o seu egoísmo também. Ou seja, embora façam coisas boas na dimensão humana, para Deus não são boas obras, porque não foram para a glória de Deus. É como na sociedade hoje. Nós não fazemos, você é humanitário, não é? Digamos, você dá sustento para aqueles refugiados, você ajuda em ONGs ou em programas de ajuda humanitária, isso é muito bom. Mas você faz para a glória de Deus ou você faz porque você é um humanista, porque você quer ter um desencargo de consciência? Essa é a grande diferença da motivação, por que você está fazendo essas ações humanitárias. A criança não entende isso. Ela, a princípio, não faz para a glória de Deus, ela tem alguma motivação interna. E ao falar disso, nós pais somos muito sensíveis com os nossos filhos. Eu me lembro que, às vezes que eu recebi reclamação de um filho ou de outro, você fica, né? Eu fiquei triste, fiquei chateado e a gente não fica tão feliz quando recebe reclamação de um filho, mesmo que o filho esteja errado, né? A gente fica, porque é natural do pai proteger e cuidar do seu filho. Então nós ficamos numa gangorra de emoções ao ouvir esses ensinos. Vivemos numa gangorra. Amar e confiar em nossos filhos, mas reconhecer que são pecadores. Eu tenho que amar, tenho que confiar, tenho que estimular, motivar, mas ao mesmo tempo eu tenho que perceber quais os pecados dele, quais as falhas dele, para trabalhar nesses pecados, para trabalhar nessas falhas. Então eu estou numa gangorra o tempo todo. Ele não é meu inimigo, obviamente, eu não quero maltratar o meu filho, não é isso, mas eu tenho que reconhecer que o pecado está nele e ao mesmo tempo eu o amo e quero cuidar dele. Esta gangorra, ela tem que estar equilibrada entre o amor e o ensino, a instrução. Eu não posso só amar, só dando coisas, ou só suprindo o que ele quer e pronto. Sou um bom pai, uma boa mãe, dei tudo o que ele precisava. Não é só isso. Tem que haver o não. Interessante, alguns programas de rádio, até de TV, eu me surpreendo com isso, eles combinam exatamente com o que a Escritura diz. Eles não falam de Deus, esses tais programas, eles não instruem com versículos bíblicos, mas o ensino é idêntico. Certa vez eu ouvi uma educadora no rádio falando que as crianças têm que ouvir não. Se elas só ouvem um sim, elas vão ficar despreparadas para a vida e para o mundo que as espera. Isso é uma verdade bíblica. Nós temos que aprender a dizer não para os nossos filhos. E eles têm que aprender a ouvir o não. Dizer o não é mais fácil do que ouvir o não. É ou não é? Eu acho, né? Então, dizer o não é mais fácil do que ouvir o não. Então, quando você diz um não, é difícil. Mas para a criança ouvir o não e ficar satisfeita, é muito difícil. Ela tem que ouvir o não e ficar satisfeita. E ainda dizer, obrigado papai, obrigado mamãe. E isso é fruto, isso não é natural, isso é fruto de você instruir. Você tem que instruir. Você disse, não filho, você não pode. E ele ficar chateado, opa filho, vamos conversar, vamos orar, conversar com o Senhor, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. E aí você tem uma boa conversa com o seu filho, explica que a vida não é só de sim, existem negativas e que ele tem que aprender. E é isso, e você vai estar trabalhando no coração do seu filho. Mas se você vê o seu filho ficando chateado quando você diz não, e você deixa para lá, não tem essa conversa, não observa, não ora, você perdeu um momento importantíssimo de ensinar. E quanto mais cedo ensinar, melhor, viu? Porque se você deixar para a idade da adolescência,
é muito complicado. Tem alguns pais que na infância não educaram os filhos e que querem educar na adolescência. Eles não conseguem. Só um milagre de Deus, porque é muito, muito, muito complicado. O adolescente ele não tem muita paciência. A salvação de Jesus Cristo equilibra esta gangorra, né? Então, porque a salvação do Senhor Jesus, que está em nossas vidas, nos faz perceber que nós temos que amar a criança, mas reconhecer que ela é pecadora. Como o Pai, Ele nos ama, mas sabe da nossa natureza de pecado. Um grande modelo de criação de filhos é Deus. Deus, Ele nos ama sabendo das nossas falhas. Ele nos ama e perdoa a partir do sacrifício de Jesus Cristo, sabendo quem nós somos. Ele sabe o quanto eu sou mal, o quanto você é mal. Ele sabe, mas Ele ama. É assim a vida de um pai e de uma mãe. Você não pode fechar os olhos e achar que o seu filho é lindo, como nós mostramos aquelas crianças tão bonitinhas e tudo. Ele é lindo, mas é pecador, vai pecar, e se nós não ficarmos atentos, tangendo, cuidando, vai ficar difícil. Mas também a criança deve ser tratada como pecadora. Provérbios capítulo 20, verso 11, nós já lemos, até a criança se dá a conhecer pelas ações, se o que faz é puro e reto. E o verso 22, 15, a estultícia está ligada ao coração da criança. Então, coração se refere ao ser imaterial, a mente, as emoções, a razão, aquela parte imaterial do ser humano é o coração, e a loucura do pecado está no coração desta criança. Como nós dissemos, estultícia refere-se à loucura produzida pelo pecado, que faz os seres humanos agirem de modo incoerente, irracional e destrutivo. O pecado ele é irracional, o pecado ele é destrutivo, o pecado não leva ninguém a lugar nenhum, nem a coisa boa, o pecado só destrói. Então, se você ama seu filho, você vai ensiná-lo a fugir do pecado. Isso é fundamental. Você aprendeu a fugir do pecado, é pecador, nós somos, pecamos, mas nós aprendemos a fugir do pecado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Agora temos que ensinar isso aos nossos filhos, senão eles vão se destruir. Esta loucura do pecado está ligada ao coração da criança. Por isso, devemos cuidar do coração da criança e não somente do comportamento. Essa é a grande diferença do que o lar cristão faz na vida de um filho do que a escola faz na vida do filho. A escola trabalha o comportamento, a educação, os conteúdos. O lar trabalha o coração e o comportamento. Na verdade, trabalhando o coração, a mente, as emoções, você tem como resultado um bom comportamento. Você pode ter pessoas extremamente educadas, que sabem dizer por favor, obrigado, que sabem ceder o lugar para os idosos, que são gentis com as mulheres. Você pode ter pessoas extremamente educadas, mas profundamente longe de Deus e pecadoras. Pode. Então, não podemos confundir educação com santidade. O comportamento, ele é algo importante, mas não se trabalha o comportamento da criança somente. Se você trabalha o comportamento, o que é que acontece? Ela fica educada, mas o coração está perdido no pecado. Isso é importante entender, certo? Então, como é que você trabalha? A gente vai ver em breve como é que trabalha só o comportamento. Muitas vezes é só o aspecto, obviamente, né, redundantemente falando, comportamental. Regras de educação, né, as regras de sociabilidade e outras coisas mais. Mas isso aí tem o seu lugar, óbvio, mas isso não resolve, viu? Isso não resolve. Você pode ter um filho educado, mas rebelde. Um filho educado que não te respeita, você pode. Um filho educado que vai viver no pecado e vai se acabar no pecado, com muita educação, pode. Então temos que ter cuidado com isso para diferenciar coração de comportamento. Então, nesta balança, o que é que pesa mais? Imagine aí que o cérebro é o comportamento e o coração é a parte imaterial, né? O coração é a mente. Aí quem é que está pesando mais?
o cérebro, né? O comportamento. Eu sei que essa ilustração não é ideal, ok? Mas é só para a gente ter essa noção, né? Então, quando o comportamento é mais importante do que o coração, a parte imaterial, então fica complicado. Eu estou dizendo que não é ideal porque, na nossa analogia moderna, o cérebro é o centro dessa parte imaterial, né? E o coração é só um músculo. Mas é só para ilustrar. Quando é que acontece do comportamento pesar mais do que o coração? É quando você não tem aquela conversa. É quando você não ensina a Bíblia, é quando você não ora com seu filho, é quando você não sofre com ele e o conforta pela palavra de Deus ou na palavra de Deus, é quando você perde oportunidades de instruí-lo na alma dele, falando ao coração dele. Não adianta só a disciplina se não houver esse acompanhamento íntimo, pessoal, do cuidado, da conversa. Não, você trabalha talvez o comportamento, mas o coração ainda está magoado, está machucado, né? Nós temos que ser pais que sabem pedir perdão quando erramos, temos que ser pais íntegros na nossa vida diante de Deus. Integridade não quer dizer perfeição, no sentido de não pecar, porque nós pecamos. Integridade quer dizer sinceridade e honestidade com o Senhor. Meu filho, eu estou errando, porque eu não tenho observado esses passos aqui na sua vida, me perdoe, mas vamos começar. E este filho em breve vai perceber, olha como meu pai, ele reconhece como ele é um homem, uma mulher, uma mãe próxima do Senhor. Isso vai criar e formar o caráter, e mais do que o caráter, porque o caráter é comportamental também, mas vai formar o aspecto íntimo desta criança, né? Que ela está se desenvolvendo de 1 ano até 1 ano de idade, há um grande desenvolvimento na vida dessa criança. Se você nesse 1 ano de idade não aproveita para estar com ela, você deixou de estimular cognitivamente muito seu filho, e de 1 ano até os 5 é enorme a evolução da criança. E você tem que estar ligado com ela, instruindo e conversando. Depois nós vamos observar também o quanto as crianças são inteligentes. Elas são muito inteligentes. Elas dizem coisas que você fica... Como essa criança já sabe disso, né? Como ela percebeu? Onde você ouviu isso? Elas são muito espertas. Às vezes nós tratamos aquela coisa lindinha como um bichinho, né? Não é um bichinho. Ela é muito esperta, muito inteligente. Não subestime o seu filho de 1 ano de idade, de meses, de 2 anos, porque ele está captando tudo e você tem que jogar tudo que você tiver de melhor da palavra de Deus e de sua influência na vida do seu filho. Ainda, a ideia é que a balança tem que estar pendendo mais para o coração. O coração entenda a parte material, né, a mente, as emoções. Você tem que trabalhar isso na vida dele. O comportamento vai vir como consequência de um coração transformado. E no meio dessa conversa e dessa instrução, você vai entender que você tem que pregar o Evangelho, a palavra de Deus. A gente vai ver uma idade aproximada que você já começa a contar histórias bíblicas e a criança ela já entende. Ela entende porque ela peca. E ela vai se identificar com o pecado. E ela vai querer, e se Deus abençoar, ela vai querer uma vida eterna com Deus, ela vai querer o Senhor Jesus Cristo. Ok? E nós vamos encerrar, não, ainda tem um tempinho, uma pedagogia humanista. Essa pedagogia humanista é o grande confronto com a Escritura, e temos que ter cuidado com ela. Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Essa pedagogia humanista, ela erra nessa expressão, a criança entregue a si mesma. E isso é muito típico da nossa época. Deixa a criança lá vivendo a vida dela. Eu dou o sustento, eu dou o necessário, um beijo, um abraço, cuida ali, mas não tem muito aquela participação ativa que nós estamos falando aqui. A criança está entregue a ela mesma, deixa ela escolher o que ela quer. E o absurdo de hoje é que a criança pode escolher se quer ser macho ou fêmea, né? Isso é um absurdo. Deixa a criança escolher. Como ela pode escolher uma criança?
Um adulto não tem condição de escolher um negócio desse, porque inventando aqui uma palavra inescolhível, que não existe a palavra, é uma coisa que não tem como escolher, é impossível de ser escolhida, porque é inerente ao ser humano, mas certas filosofias e ideologias botaram isso aí na mente do homem, e agora estão querendo botar na mente da criança. Outro problema, deixa a criança entregue a si mesma. Em breve, isso já aconteceu em alguns países da Europa, vai chegar aqui, Deus queira que não chegue, mas a criança já com 12 anos pode ter uma vida sexualmente ativa, e não é pedofilia. Já pensou um absurdo desse? É uma criança, ela sabe o que é isso, entendem? Então, quer dizer, a criança ela não pode estar entregue a si mesma. A pedagogia moderna, não estou especificando a linha específica, mas de modo geral, por não considerar Deus, ela faz exatamente o que o versículo da Bíblia está dizendo. Veja como a Bíblia é atual. A criança ela não pode estar entregue à própria cabeça dela, porque ela não tem o entendimento formado para tomar escolhas boas. Ela vai se destruir se ela não for cuidada, orientada dentro da palavra de Deus. Resultado aí, ela envergonha sua mãe, não é verdade? Depois nós vamos voltar para esse versículo mais à frente. E ainda, temos aí uma criança dominante. Eu botei a cara desse menininho aí super, dominante aí. As crianças muitas vezes elas são dominantes. O que é uma criança entregue a si mesma? É a criança que faz a sua vontade e não a dos pais, certo? É a criança desobediente, uma criança que causa vergonha aos pais. Essa é a criança entregue a si mesma. Termômetro, arriscado, mas é um termômetro. É quando você levar o seu filho num shopping ou numa loja e deixar ele exposto a produtos que ele vai querer muito. E ele disser, eu quero e tal, não sei o que. Você diz, não, hoje não. Você até pode comprar, mas você diz, hoje não. Veja a reação da criança. Ela pode até ficar triste, mas entender. Aí você fica feliz, beleza, a criança, ela ficou triste, porque ela queria, é normal. E ela compreendeu que papai disse hoje não, eu vou confiar no meu pai, porque ele sabe das coisas. E aqui um parêntese, ao ensinar isso, você está ensinando seu filho a confiar em Deus, porque Deus na Bíblia se chama de pai, para haver uma ligação com o pai humano, para que a criança tenha uma noção, o ser humano tenha uma noção de como se relacionar com Deus, entende? Assim como nós confiamos em Deus que é soberano, que é o nosso pai, aquela criança ela vai aprender a confiar em Deus confiando em nós, pais, pai e mãe, muitas vezes o pai. Então ela fica triste, mas papai disse que hoje não, é porque ele sabe das coisas e hoje não é para comprar, percebe? Mas se essa criança fica chateada, não te amo mais, já viu criança dizer isso? Tem criança que fala, eu não te amo mais, ou na pior das hipóteses, ela se joga no chão, aí você já alerta vermelho ligado, esta criança ela está com o coração muito distante do que Deus quer para ela, e eu tenho que educar em casa, entende? Você não vai resolver naquela hora, até porque hoje em dia você pode ser preso, dependendo do que você for fazer, mas você tem que segurar a criança, ir embora e resolver em casa. Ela lembra, a criança lembra do que ela fez, aí em casa depois a gente vai dizer o que você vai fazer com aquela criança. Agora ainda não, porque é só o fundamento bíblico. Você tem primeiro esse fundamento teórico bíblico, para depois a gente ir mais para a prática. Mas a criança ela quer dominar, saiba disso, é uma luta de poderes dentro de uma família, incrível. Não vamos falar da questão do marido e da esposa, mas há uma luta de poderes entre marido e esposa, existe isso, consciente ou inconscientemente, como também há uma luta de poderes entre filhos e pais. Em algum momento, o seu filho, menino, vai querer a sua esposa para ele, não como esposa, é óbvio, mas como mãe, e vai, sem querer, querendo atrapalhar o teu casamento. Isso acontece frequentemente para quem tem filhos homens. A mesma coisa com a filha mulher, Então isso acontece, é uma disputa por poderes. Ou o filho quer fazer valer a sua vontade e ele se alia, ainda criança,
falando de criança, se alia ao pai ou à mãe, aquele que quer a vontade dele, entende? Ou o filho, para exercer a sua vontade, joga o pai contra a mãe. Criança, estou falando de criança, estou falando de adolescente, não. Perceba então que esses são as crianças dominantes, elas querem dominar e nós temos que ter isso em mente, elas são pecadoras. Isso não, lembra da gangorra, isso não quer dizer que você vai deixar de amar seu filho, você vai amá-lo muito, mas você tem que entender estas realidades. Ainda, o método de Deus. Qual é o método de Deus? Para trabalhar o coração da criança é necessário o quê? Ensino da palavra de Deus e disciplina. Esse é o método do Senhor, o ensino da palavra de Deus e disciplina. Nós vamos encerrar por aqui, porque já já nós vamos ter um outro momento, e não quero que fique muito em cima, mas a gente, próximo mês, nós vamos marcar um outro horário, queremos começar aí entre 5 horas, 5 e meia é melhor para a maioria, a gente marca 5 e meia até 6 e meia, 1 hora é bom, e aí depois a gente vai para o nosso tempo de encontro de casais. Então, reflitam, né? Este vídeo vai ser postado no canal do YouTube da igreja, você pode revisitar com os slides, você vai poder rever os textos bíblicos, depois vamos indicar alguns livros, e aí nós vamos estar estudando como ensinar os nossos filhos dentro do caminho do Senhor. Somos pecadores, não somos perfeitos, o objetivo não é esse, sabemos, mas o objetivo é, para a glória de Deus, preparar os nossos filhos para adorá-lo, e consequentemente esses filhos, adorando a Deus, eles serão mais felizes, eles estarão num caminho melhor, e Deus os estará protegendo, será por eles. Então vamos pedir a Deus para que o Senhor nos faça pais assim, como Deus quer que sejamos. Vamos orar novamente então. Senhor, muito obrigado pelo tempo de estudo da Tua Palavra, pela Tua vontade nas nossas vidas, pelas crianças que o Senhor tem nos dado e por aquelas crianças que o Senhor ainda vai dar para alguns casais aqui, que ainda não têm filhos. Senhor Deus, que o Senhor nos oriente a exercermos o nosso ministério de paz para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos a Tua bênção, a Tua ajuda, no nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.